Sejam bem-vindos a mais um programa da TV Leges. Hoje trataremos de temas de suma importância e de interesse de todos os cidadãos brasileiros. Nesse primeiro bloco, nós trataremos de um assunto que tem gerado muita polêmica. Em maio passado, o governo anunciou a possível contratação de médicos estrangeiros, especialmente de Cuba, Espanha e Portugal, o que tem despertado a discussão sobre, primeiro, a necessidade de contratação ou não desses profissionais. O governo alega que em várias cidades do interior, os médicos brasileiros não se interessam, depois que se formam, de se locomoverem para lá. Há uma grande discussão com relação ao conteúdo dos cursos realizados pelas faculdades de medicina nesse país em relação ao conteúdo que se exige aqui em nosso país. Para aprofundar esse debate, nós trouxemos aqui o deputado Mandetta, do Democratas do Mato Grosso do Sul, professor da Universidade Federal Fluminense, Vladimir Soares, que irá participar e discutir muitas facetas desse tema, né? Por exemplo, o Conselho Federal de Medicina entrou com a representação na Procuradoria-Geral da República para questionar essa contratação. Vamos tratar de necessidade ou não de validação, por que os médicos brasileiros não querem ir para o interior, se isso procede, não é? Se efetivamente nós teremos ou não que fazer essa validação, enfim, todos os aspectos pertinentes a essa temática que já nasce polêmica. E vamos começar então com o deputado Mandetta. O senhor é médico, além de parlamentar, né? O senhor vê risco nessa proposta do Ministério da Saúde? Boa pergunta, e talvez a pergunta mais difícil que a gente tenha que responder. O que denota mais risco? Essa medida do Ministério da Saúde ou o atual estado das coisas de desassistência à população? Nós poderíamos, se fôssemos dar uma resposta muito simplista, dizer que sim, há riscos porque não sabemos como eles foram formados. Ou dizer, não há risco maior do que não ter ninguém. Quem não tem ninguém, então se tiver alguém lá, já faz o papel. Agora, eu prefiro fazer uma análise não deixando o critério risco sem levar em consideração, mas muito mais da estratégia política para a força de trabalho dentro do SUS. O Brasil precisa compreender que a Seguridade Social, que é um dos capítulos da nossa Constituição, esse país decidiu, na Constituição de 88, dar um passo muito ousado, um passo ímpar, diferente de todos os países do mundo. Ele passou a considerar a saúde, no seu sentido mais amplo, como um dever do Estado e um direito da população. Quando se faz esta sentença, em 1988, e esse ano nós fazemos 25 anos, bodas de prata do Sistema Único de Saúde, não fez nem o governo Collor, que veio a posterior, nem o governo Itamar, nem o governo Fernando Henrique, nem o governo Lula, e muito menos o atual governo Lula, não disse com que roupa eu vou, como diz o nosso samba, né, do Noel. Como que nós vamos cumprir essa máxima constitucional? Com que pessoas? Aonde que elas deverão estar? O brasileiro de Tefé tem tantos direitos enquanto brasileiro como o brasileiro de São Paulo, de Brasília. Como garantir essa máxima constitucional? Nós só vimos governos retirando-se da responsabilidade da saúde, se eximindo de mostrar a cara enquanto governo, principalmente os governos federais, que sob o pretexto da municipalização, da descentralização, passaram a dizer que a responsabilidade era dos prefeitos, que teriam a gestão dos recursos. E jogaram para esses prefeitos, a população enxerga o prefeito, o secretário municipal, o vereador da sua cidade, que está mais próximo, e avalia muito mal o sistema de saúde. Então, nem os governadores de estado e nem a presidência da República, a União e o Estado, querem assumir a sua responsabilidade de implantar e manter o Sistema Único de Saúde, enquanto o desgaste ficar com os prefeitos. E aí a gente vê que essas ebulições, o sistema vai dando sinais de falência, judicialização extrema, emergências lotadas,
carro que não anda, desvio de dinheiro, corrupção, defensoria pública, médicos insatisfeitos, todas as equipes de saúde, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários, todos insatisfeitos, população insatisfeita. Se o problema fosse pontual, você teria algumas cidades que a população estaria aplaudindo, mas é de Manaus a Porto Alegre, do Oiapoque ao Chuí. Então, nós temos um grave problema geracional. A nossa geração vai ter que sentar, discutir e dizer essa pergunta: com que roupa nós vamos? Se o ministro da Saúde toma uma decisão como essa, de identificar o problema é o médico que não quer ir para lá, ele está sendo covarde com esta categoria, porque ele está jogando uma pecha de mercenário para o médico e se eximindo da sua responsabilidade de apresentar uma carreira pública de Estado. Onde é que está? Cadê o vínculo qualificado? Eles querem que a pessoa vá para um prefeito do interior que fala que vai pagar 20 mil, 30 mil reais por mês e não consegue pagar 2, 3 meses, ele já chega para o médico e fala: agora eu vou te reduzir para 10, para 8, para 5, porque ele já cumpriu a sua necessidade política. Então o vínculo é precário, ninguém vai. Esse profissional que vai para o interior, o que nós queremos dele? Atenção básica, como diz o ministro? Ah, não, os médicos formados não precisam fazer a prova porque nós só queremos atenção básica. O que é atenção básica? Se tiver uma mulher em trabalho de parto com uma criança em posição de alto risco, manobras obstétricas, como que se faz uma intubação de alguém que tem uma parada cardíaca? Só tem um médico na cidade. Esse médico tem que ser talvez o que tem a formação mais que lhe dê segurança, porque a sua tomada de decisão muitas vezes vai ser sozinho. Ele vai ter que anestesiar na cabeceira, correr, operar o paciente e manter a anestesia ligada. Entregar a vida desses brasileiros que estão nos rincões do Brasil, na periferia das cidades, para alguém que você não sabe nem que formação teve, sem prova, me parece uma decisão que coloca o bem mais precioso do brasileiro em risco, que é a vida. Então, nesse sentido, na sua pergunta, qual o risco que nós temos? O risco geracional que nós temos é ter um ministro da Saúde, uma presidência da República, governadores de Estado, nesses dois níveis de decisão, que não querem enfrentar as suas responsabilidades na saúde. Diminuem o orçamento, diminuem as decisões que deveriam tomar e jogam para a torcida, como é essa história de trazer um médico, sabe-se lá de onde, né? Do Paraguai, da Bolívia, de Guiné-Bissau, de Portugal, de Espanha. Cada hora fala-se que é de um lugar, cada hora fala-se que é de uma determinada maneira, simplesmente para fazer uma filmagem eleitoreira para as eleições de 2014. Esse é o grande risco que eu vejo. Obrigado, deputado. Professor Vladimir, por que é tão difícil manter médicos no interior desse nosso país? É uma boa pergunta e a resposta que eu vou dar é uma resposta que muitas vezes o governo não quer ouvir. O médico, ele exerce uma atividade tipicamente humanitária. Quando se oferece 30 mil, 40 mil para trabalhar e vem com o discurso de que ele não vai trabalhar por esse preço, o médico, sozinho, ele individualmente, ele não faz saúde. Ele precisa de uma estrutura naquela pequena cidade para exercer aquilo que ele aprendeu na faculdade. Na verdade, ele não vai porque ele não se sente seguro. Ele vai para uma cidade com um estetoscópio e um aparelho de pressão dele, em geral, para atender numa casinha que se chamam de posto de saúde, hoje em dia se chama de uma unidade básica de saúde, em que ele não tem nenhum recurso mínimo para poder fazer um diagnóstico. Exame de sangue, de urina, de fezes, que seja, um simples raio-x de tórax, um simples raio-x de abdômen, ele não consegue fazer. Uma ultrassonografia que não é nada tão absurda assim, não encara, não consegue, não se coloca uma estrutura multiprofissional naquele local. Enfermeiro, técnico de enfermagem, nutricionista, farmacêutico, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional. Medicina não se faz com o médico. O médico é parte da medicina. Na verdade, o que a população não quer é o médico, a população quer a saúde pública. A saúde pública funcionando. O SUS, que é estruturante do Estado, o SUS não é um anexo da administração pública. O SUS, concebido na Constituinte cidadã, ele é da estrutura do Estado. Ele só pode ser visto sob a disciplina de direito público. Ele não pode ser visto com o olhar
do direito privado. Porque o SUS, como foi concebido na nossa Constituição, é para atender o interesse público. E é para atender e dar saúde, não é o médico. Eu vou dar uma experiência pessoal. Eu fui trabalhar na Amazônia, logo assim que eu me formei, em Oriximiná, Óbidos, Santarém, Marabá, naquela região. Lembro que eu sozinho, como médico, chego naquela cidade, 22 pacientes com malária, eu formado em Niterói, na UF, nunca tinha visto malária, só no livro. 22 pacientes com malária, uma delas gestante. Aquilo já me arrepiou, né? Me arrepiou, mas a gente lê e conversa com as pessoas da SUCAM e coisa e tal, e vai fazendo. Mas o que marcou mais foi um parto que eu tive, uma criança recém-nascida que eu atendi, em que o pai e a mãe dessa criança passaram 3 dias remando até chegar em Oriximiná, de noite. Durante esse trajeto, a criança nasceu no barco. Quando ela chegou em Oriximiná, ela estava com uma síndrome hemorrágica do recém-nascido, não tinha vitamina K, não tinha aplicado vitamina K, também não tinha naquela unidade de saúde, só tinha eu como profissional lá. E essa criança ficou sangrando, insuficiência respiratória, entubamos, ventilando, não tinha um recurso para fazer para aquela criança. Nós ficamos naquela situação, ventilando, 8 horas seguidas, eu e aquelas pessoas que moram ali, com o prefeito, o vereador, o padre, não autorizando parar, aquela distanásia, na verdade, aquele sofrimento que, meu Deus do céu, isto não é saúde, não é isso que a população quer. A população quer que eu pegue uma criança dessa, eu coloque num CTI, que eu dê uma estrutura para ela, que eu tenha rapidamente como resolver o problema dela para salvar a vida dela. Porque não é possível acreditar que o médico brasileiro não se importe com o povo brasileiro. Ele se importa com o povo brasileiro, mas ele quer uma estrutura para trabalhar, ele quer condição para trabalhar e para atender as necessidades desta população carente. Então, uma experiência pessoal, nítida, que é o que acontece no interior desse país. Prefeito que é médico, para dizer assim, tem médico, não tem saúde, e esse médico vira um rebocoterapia, ele põe um médico e uma ambulância. Na verdade, não é nem uma ambulância, é um carro de transporte escrito ambulância, para levar para alguma cidade. Essa é que é a verdade. Mas não se resolveu o problema da população. Não é isso que o SUS quer. Não é isso que a Constituição quer e não é isso nem que os médicos e nem que o povo brasileiro quer. Com certeza.